Oi, pessoal, apareceu a Margarida depois de, acho que um mês, praticamente, aí sumida. Gente, nesse mês muita coisa aconteceu, né? Eu tinha começado, né, como vocês veem aqui atrás, o desafio do checklist do autocuidado emocional, mas eu não continuei. Minha vida, assim, ficou... Muitas coisas aconteceram, né? E eu vim contar pra vocês hoje, nesse um mês, né? Acho que deu exatamente um mês aí sumida. Como que foram esses dias, né? Há um mês atrás, exatamente, amanhã vai fazer um mês, eu descobri uma gestação. Descobri que estava grávida de 4 semanas, já estava com um mês quando eu descobri. E foi, assim, uma alegria, né? Uma alegria no primeiro momento, depois veio o medo, veio as dúvidas, vários sentimentos, né? Como vocês sabem, alguns de vocês já me acompanharam aqui em alguns vídeos anteriores, né? Eu passei por 2 perdas, né, 2 abortos gestacionais, e o que me gerou um pouco de receio, um pouco de medo, né, e um monte de incerteza. Será que eu tava pronta? A gente nunca se sente pronta, né, nunca se sente preparada, né, quando, sim, por mais que a gente queira, muitas vezes, quando vem, assim, de Deus, a gente fica assim, será que eu sou merecedora? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir estar preparada para viver isso, né, da melhor forma possível, da forma como eu idealizei? Porque a gente idealiza tantas coisas e quando acontece, parece que é tudo diferente, né. Como vocês sabem, eu estava fazendo meu tratamento, né? Há 2 semanas eu estava fazendo meu tratamento para depressão. Quando eu comecei, eu decidi ali, né, romper a barreira do preconceito e de todos os meus achismos. Eu fui, então, atrás do meu tratamento e comecei. Fazia 2 semanas que eu estava fazendo meu tratamento quando eu descobri, né, a gestação. Então, imediatamente eu suspendi meu tratamento, né, eu parei por conta de descobrir a gestação e, por enquanto, eu ainda não voltei, né, no psiquiatra para continuar, ver qual medicação eu posso utilizar, como que eu posso continuar o tratamento, mesmo estando gestante, que eu sei, né, que tem essa possibilidade. Então, foram dias, assim, de muito enjoo, eu passei bem mal, eu ainda não tô 100%, tentei voltar a treinar depois que deu uma melhorada, mas ainda não tô conseguindo treinar 100%, eu fui liberada ali pela minha obstetra. Mas o mal-estar não tá me deixando fazer, né, treinar como eu gostaria. E claro, tô pegando bem mais leve, mas eu quero, né, cuidar da minha saúde, como eu já tinha falado, né, um dos meus projetos era, né, emagrecer. Porém, agora o meu objetivo é simplesmente tentar me manter mais saudável possível e engordar o menos possível, né, controlando ali minha alimentação, tentando fazer atividade física, né, leve, dentro das minhas possibilidades. Então veio um monte de sentimentos, sabe? Então veio, assim, vários talvez. E precisei, né, e tô precisando recalcular minha rota, porque tudo ficou, né, mudou meus planos, mudou as minhas metas, mudou as minhas prioridades, e agora, né, não dou conta somente de mim, mas de mais serzinhos que estão aqui dentro, porque, deixa eu contar pra vocês algo. Eu fiz, né, a primeira ecografia, e no mesmo dia que eu descobri, eu já marquei uma ecografia pra ver quanto tempo que eu tava. Só que eu tava com muito pouquinho tempo, eu tava com 4 semanas e 2 dias. 4 semanas, menos de 5 semanas. E aí eu não consegui ver nada, né? Foi muito cedo. Eu e a minha ansiedade, né? Aí se passaram mais um tempinho, mais umas 3 semanas. Quando eu fiz 7 semanas, eu senti, né? Eu queria muito fazer uma outra ecografia. E aí eu falei pro meu esposo, olha, eu quero fazer outra eco, porque sabe, né, que com 6 semanas eu perdi. E eu ainda não tava conseguindo acreditar que eu realmente tava grávida, apesar do mal-estar, apesar de tudo. Eu tava com medo de não estar evoluindo, tava com medo de criar expectativas e me frustrar mais uma vez. Então eu tava com aquele receio. E eu vi no meu coração o Senhor falar uma palavra comigo. Ele disse assim, por que você tá com medo de gerar? Eu até escrevi sobre essa palavra e quero trazer em outro vídeo explanando isso que o Senhor falou comigo. Mas eu realmente estava com medo de sofrer novamente, estava com medo de gerar e não gerar como eu imaginava, porque quando a gente engravida, quando a gente faz, né, planos, a gente faz os nossos planos, mas o Senhor tem os dele. Então eu fiz essa segunda ecografia e quando eu fui lá fazer, pra minha surpresa... Você viu 2 imagens ali, só tá vendo? Tô vendo. Vamos... Eu queria ter filmado a minha cara. O médico disse, são 2. Eu, como assim? Que? Como é que é? Sério? Falei assim pro doutor, sério? Como assim? E ele, tem 2 saquinhos gestacionais. Aí começou a averiguar e olhar. E um tava desenvolvido com 7 semanas, já deu pra escutar o coraçãozinho, e o outro saquinho gestacional estava vazio. E aí o doutor, né, falou pra mim que provavelmente não ia evoluir, que provavelmente o corpo ia absorver. Mas eu saí de lá com esperança de que na próxima eco talvez eu consiga, né, ver. Fiquei ao mesmo tempo que triste, né, por aquele outro saquinho vazio, mas ao mesmo tempo fiquei aliviada e feliz por ver que pelo menos um dos bebês está desenvolvendo. Claro que eu tenho esperança e tenho fé de que na próxima ecografia eu vá olhar e vai estar meus 2 bebês lá. E eu creio na dupla honra de Deus, né? Como você sabe, eu passei por 2 perdas e eu creio que o Senhor pode, né, fazer. Eu sei que o Senhor é o Deus de milagre, o Deus de duplas honras. E eu tenho orado que se Deus me confiar, né, esses 2 bebês, Ele vai me dar suporte pra cuidar, porque sim, dá medo. Dá muito medo de, tipo, meu Deus, 2 de uma vez, será que eu vou dar conta? Já tô com medo de um só, será que eu vou dar... Sim, um só eu sei que eu dou conta, mas e 2, será? Então eu entreguei pro Senhor, sabe? Entreguei, descansando meu coração e crendo que sim,
sim, pode, né, ser como ele quiser, quando eu for lá, pode estar outro bebê, mas também pode não estar. E Deus sabe de todas as coisas, né? Claro que eu quero, o Senhor me gerou no meu coração esse desejo de ter esses 2 bebês, mas também se não for, amém, né? Ele é dono da vida, ele que sabe todas as coisas, mas eu fiquei ali enguiçada, né? Eu fiquei assim, sonhando, agora eu tô sonhando, né? Eu sempre amei, sempre achei lindo casalzinho de gêmeos. Eu sinto que vai ser 2, até porque, engraçado que antes de eu fazer essa ecografia, a gente chama aqui eco, né? Ecografia, eu tava orando e o Senhor tinha me prometido, ele me deu uma palavra sobre uma menina, há uns anos atrás, antes de eu perder e tudo, ele me deu uma palavra sobre uma menina e me deu o nome, né? E foi algo muito forte, vou trazer aqui nesse vídeo mesmo, vou falar. Então o Senhor, um dia eu fiz uma oração e eu abri as minhas mãos e entreguei pro Senhor, eu disse, Senhor, aqui estão meus poucos sonhos, meus poucos projetos, não tenho muito pra te entregar, mas eu te entrego. Eu abri as minhas mãos, como quem entrega. E naquele dia eu disse, Senhor, coloca os teus sonhos, os teus projetos no meu coração. Eu não quero viver mais os meus sonhos, nem meus projetos, porque tudo que eu sonho, tudo que eu quero, eu me frustro, mas quando eu sonho os teus sonhos, quando eu vivo os teus projetos, eu sei que eles não são frustrados, porque eles vêm do teu coração. E o Senhor tem compromisso com aquilo que o Senhor promete. E eu abri minhas mãos e pedi pro Senhor colocar os sonhos dele, que eu queria viver os sonhos dele pra mim. Naquela noite, eu sonhei com uma criança, não estava nos meus sonhos, mas estava nos sonhos do Senhor, estava no sonho do Pai, em colocar no meu coração uma nova gestação. Eu tenho, né, 2 filhos, 2 meninos, um de 11 anos e um de 6, e não fazia parte naquela época, eu já tinha um pouco menos de idade, mas não fazia parte dos meus planos, dos meus projetos, ser mãe novamente. Para mim e para o meu esposo, a gente já estava cogitando encerrar a nossa fábrica, fechar, né, e ele fazer a vasectomia ou a laqueadura, a gente estava conversando sobre isso, e não pensava em ter mais filhos. E aí, nesse dia, o Senhor me colocou esse sonho no meu coração e eu tive um sonho onde eu ia na casa da minha avó, onde ela mora. Eu chegava lá e tinha uma menininha e começou a rir pra mim e queria muito meu colo. E era como se ela estivesse ali, eu tivesse chegado e ela já tava ali. E aí eu falei, vó, de quem é essa menina? De quem é esse nenê? E ela falou, é teu, é tua essa guriazinha. E o nome dela é Sara. E aí eu comecei a sonhar com aquela bebê, com aquele nenê. E em seguida meu esposo também começou a desejar. Pessoas sonharam, minha mãe também sonhou comigo, com uma menininha, minha sogra. E Deus foi colocando no coração de cada um aquele sonho que não era meu. Mas o Senhor começou a colocar no meu coração o desejo de gerar essa criança. No mundo espiritual ela já existia, mas ela precisava existir no meu coração, na minha vontade. E eu me preparar para viver isso. Porque eu sempre dizia, eu acho que eu não sou capaz de ser mãe de menina, porque eu sou muito ogra, eu tenho muito trauma da minha infância, eu acho que eu não vou saber criar uma menina. E conforme eu fui me curando, eu entendi que hoje sim eu tenho estrutura para criar uma menina, para educar, para amar, para ensinar os caminhos do Senhor. E aí o Senhor foi colocando no meu coração e a gente decidiu, e também meu esposo, tentar engravidar. Engravidamos, mas infelizmente perdemos, né? 1 ano e 5 meses atrás. Um ano e meio atrás, hoje faz, né? 1 ano e meio atrás, a gente passou por essa perda. E agora o Senhor nos deu essa oportunidade novamente de gerar. E eu tava lendo a palavra e sempre, direto o Senhor falando comigo, uma palavra de um menino. E aí, quando a gente tava pensando em nomes pra menino, na época que eu tava grávida anteriormente, a gente ficou pensando qual o nome que a gente bota, né, e tal, e a gente gostou de Miguel, que a gente não tinha ideia de nome de menino. De menina eu já tinha certeza que seria Sara. Mas a gente ficava pensando, e se Deus não mandar Sara, se Deus mandar um menino, né, aquela dúvida do ser humano, e se for coisa da minha cabeça. Mas eu creio, né, que foi de Deus, porque eu vivi isso com Samuel. Deus me deu o nome de Samuel antes de eu engravidar, e quando eu engravidei dele, eu sabia que era o Samuel, e era ele. E Deus que mandou. E aí a gente cogitando o nome de meninos, e o Senhor, né, colocou ali, confirmou, e a gente falando, né, gostamos de Miguel. E agora, ultimamente, sempre que eu ia orar, que eu ia ler a palavra, o Senhor me deu palavras sobre Miguel, falou comigo sobre menino, me deu ali a palavra de Mateus, onde o Senhor, acho que foi Mateus ou Lucas, não me lembro, acho que foi Lucas, não me lembro. Mas é que o Senhor falou comigo muito ali na palavra sobre gerar um menino. Quando Maria, ela recebe a visita do anjo, e o anjo disse que ela iria gerar um menino, e esse menino era do Senhor, era filho de Deus. E aí eu fiquei assim, será
que Deus vai me dar um menino, mas o Senhor me prometeu uma menina. O Senhor me fez uma promessa e eu creio que vai ser, mas será que Deus vai me dar 2? E eu fiquei assim, será que é coisa da minha cabeça? Não. Na minha família tem um tio, né, que tem gêmeas, e tem o meu esposo que tem um tio também que tem um casal também de gêmeas, já são adultos, primo deles. E aí eu fiquei, será? E quando eu fiz essa eco, assim, meu coração, nossa, ficou cheio de alegria, pensei, meu Deus, né? E eu sinto que vai ser um casal. Tipo, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não fiz a próxima eco, eu não sei se o outro evoluiu ou não, mas eu creio que nada foge do controle de Deus. E eu quero ainda vir aqui gravar um outro vídeo e testemunhar, porque eu vi vários vídeos sobre gravidez embrionária, eu vi vários vídeos de pessoas que disseram que depois apareceu o bebê. Eu sei que tece os nossos dias, nossos tecidos, tudo dentro de nós é o Senhor. Então Ele tem poder de fazer aparecer esse outro bebezinho ali. Talvez o meu Miguel ou a minha Sara. Eu creio que essa promessa o Senhor vai cumprir a Sara. E eu quero também que venha o Miguel. Eu creio que essa gravidez, eu creio que vai ser 2, um casalzinho. Eu sei que vai ser um casal, eu sinto que vai ser um casal. E meu sonho, eu sempre falava, como eu acho lindo o casal de gêmeos. Como eu acho lindo, eu sempre sonhei, sempre dizia, meu sonho era ter um casalzinho de gêmeos. Não sei como vai ser, né? Mas eu entrego e confio que aquele que fez a promessa é fiel pra cumprir e vai me ajudar, vai me sustentar pra me dar conta. E a gente nunca sabe o quão forte a gente é até a gente precisar passar por situações. Quantas coisas eu disse, isso aqui eu não suporto, isso aqui eu não suportaria, isso aqui eu não aguentaria. E eu passei por coisas que eu jamais imaginei que eu iria ter que passar. Mas eu venci, eu cresci, amadureci e aprendi com as dores que não me mataram, mas me fortaleceram, me fizeram ser a mulher que eu sou hoje. Capaz de gerar dentro de mim milagres pro Senhor, filhos pro Senhor. Porque não é sobre mim, eu entendo que eu sou egoísta. Eu era egoísta demais pra querer ter mais filhos. Eu dizia, eu não quero mais. Toda vez que eu dizia que eu não queria mais, é porque eu queria cuidar de mim. Meu egoísmo estava acima de viver aquilo que o Senhor queria pra mim. Eu queria os meus próprios interesses, enquanto o Senhor dizia, eu quero que tu viva os meus interesses. Eu quero que tu viva os meus projetos, os meus sonhos. Eu queria viver pra mim. E quando eu entreguei, quando eu abri as minhas mãos e disse, Senhor, eu quero viver pra ti. Então eu comecei a realmente ser curada. Na minha infância, na paternidade, eu comecei a acessar lugares que só quem entrega verdadeiramente pode viver. Então, eu creio que eu ainda vou testemunhar muitas coisas para a glória de Deus. E seja como Ele quiser, a minha vida é dele. Essa entrega é para Ele. E não é sobre mim, sobre o que eu quero, sobre o que eu sonho, mas sobre o que Ele sonhou e planejou para mim. Porque eu sei que eu sou um canal, que através de mim, que através do meu ventre, gerações serão alcançadas, vidas serão alcançadas. Por mais que eu me sinta incapaz, eu sei que o Senhor tem um projeto e um propósito para além de mim, para através de mim, que começa em mim, mas diz respeito às gerações de filhos e filhas que Ele me confiou. Então saiba que o Senhor, toda vez que te conduzir a entregar algo, é porque Ele quer te dar algo muito maior do que tu mesmo, do que viver uma vida muitas vezes fadada a viver para si própria e correr atrás do vento, muitas vezes, porque eu corri muitas vezes atrás de coisas materiais e não conseguia ser feliz, não conseguia me encontrar, parecia que sempre faltava algo. E agora eu tô conseguindo ter realização e alegria e contentamento de viver o que eu tenho vivido. É difícil entrar muitas vezes nesse lugar de contentamento, porque nós muitas vezes, principalmente nós mulheres que fomos criadas em um ambiente onde a mãe sempre trabalhou fora, uma mulher guerreira, uma mulher independente, muitas vezes nós queremos também colocar essa capa e ser essa mulher, e a gente não se dobra, e a gente não aceita quando o Senhor diz, volta pra tua casa. Mas não somente esteja aí de corpo, mas esteja de alma, de espírito, esteja inteira.
Porque quantas vezes eu estive dentro da minha casa querendo estar fora. Quantas vezes eu estive aqui, meu coração longe. E quando eu fui entendendo, eu fui acessando o que o Senhor queria pra mim, eu consegui verdadeiramente viver e ser completa nesse lugar, sabe? E esses dias eu tava pensando, e ontem mesmo na minha terapia, eu até falei com a minha terapeuta, e se Deus estiver me chamando só pra ser mãe? Só, não é só, é uma grande responsabilidade. Mas a gente quer status, a gente quer diplomas, não é nada errado em querer isso. Mas se você quer mais coisas da sua vontade do que da vontade de Deus, e às vezes você nem pergunta pra Deus, será que Deus me chamou pra isso? Será que é o momento agora pra isso? Porque a palavra de Deus fala que é tempo determinado pra todas as coisas. E às vezes a gente quer viver o nosso tempo, a gente quer fazer da nossa forma, e não é o tempo chegado de fazer aquelas coisas. Mas sim se entregar para a estação presente, se entregar para a fase que a gente está vivendo agora. Então é isso. Esse vídeo, ele realmente retrata o que eu tô sentindo. Alegria e um pouco de medo, mas acima de tudo, confiança no Senhor em primeiro lugar. Porque eu sei, como eu disse, não é sobre mim, mas é sobre Ele, sobre o Senhor, que faz todas as coisas perfeitas e que nada foge da vontade dEle, nada foge do controle dEle, e seja como for, eu vou adorar, eu vou glorificar e eu vou estar aqui para cumprir aquilo que Ele quiser de mim. E eu creio que cada uma de nós Deus vai, nos mover a entrar nessa estação com leveza, com alegria, com tranquilidade, e não se debatendo como quem vai pra forca. Porque muitas vezes a gente tende a fazer isso, se debate, não quero desse jeito, quero do meu jeito. E sofre por estar correndo da vontade de Deus, Como a palavra fala, que não se pode resistir, aos aguilhões de Deus. Então não adianta, como Paulo, quando ele caiu do cavalo, ele não podia resistir aos aguilhões, ele não podia resistir ao que Deus tinha para fazer na vida dele. Então às vezes a gente quer resistir e a gente só sofre. A gente só fica rodando e não chega a lugar nenhum. Mas quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus, a gente vive os projetos dele e a gente consegue finalmente entender o que a palavra de Romanos 12:2 fala, que viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nem sempre vai ser a nossa boa, perfeita e agradável vontade. Às vezes vai ser a vontade dele soberana nossa. Sempre precisa ser soberana nossa. A vontade dele, os desejos dele, os sonhos dele. Mas quanto mais a gente resiste, mais a gente sofre. Porque a gente vive uma vida desalinhada. Então quando a gente entende que alinhar o nosso coração ao Senhor, alinhar o nosso coração ao coração do Senhor, é o melhor que a gente pode fazer. E realmente entregar é uma oração perigosa. Abrir as mãos e entregar os nossos sonhos, os nossos projetos, Deus pode colocar os dele. E às vezes você vai dizer, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Quando aconteceu, Deus colocou esse sonho no meu coração. Nossa, imagina, mais de 1 ano e pouco eu ali, 1 ano e meio que eu passei pela perda. Mas antes disso eu comecei a tentar engravidar, digamos, deu 2 anos e pouco. Teve 2 anos e meio, digamos, para me preparar, para me entender e chegar aqui hoje e dizer, sim, Senhor, eu aceito os teus planos. Por mais que eu tenha medo, por mais que eu me sinta incapaz, por mais que eu não me sinta preparada, 2 anos e meio, eu ainda sinto isso. A verdade é que a gente nunca vai se sentir plenamente preparada para corresponder aos desejos, aos sonhos de Deus para nós. Mas a verdade é que quem nos sustenta é Ele. Então Ele vai fazer com que a gente consiga corresponder àquilo que Ele confiou na gente. Porque o Senhor, Ele conhece já o nosso futuro, Ele conhece tudo que a gente vai ainda crescer, E são experiências que eu creio hoje que a maternidade para mim é um lugar de crescimento. Porque foi onde eu mais cresci. Como mulher, como mãe, como filha.
porque quando eu fui mãe, eu dei mais valor à minha mãe, eu entendi os medos dela, as culpas que ela carregava, eu perdoei ela, fiz as pazes com ela, fiz as pazes comigo, com a minha menina também. Então a maternidade é um lugar de cura, e eu creio que um novo ciclo está se abrindo para mim nessa nova fase de maternidade, para que eu possa conhecer uma nova faceta de Deus e uma nova faceta de mim mesma.